Amados irmãos e irmãs da Jerusalém, estamos vivendo uns dias com muito calor. Esse calor é fora da normalidade, mas para nós que somos do Senhor, temos que agradecer também pelo calor. Meus amados, quero fazer uma mensagem, deixar algo com vocês do seguinte. Jesus quer comandar um só rebanho, e é para toda a eternidade. Toda a eternidade, Jesus quer comandar esse rebanho. Um rebanho de ovelhas que reconhecem a sua voz, ovelhas que estão com ele. Lá em João capítulo 10, versículos 22 a 30, nós encontramos o seguinte. Versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Olha que interessante, a Bíblia diz que era inverno. Versículos 26. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Versículos 24. Rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Jesus parou, ficou pensando. Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles queriam que Jesus falasse: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. No versículo 25 nós encontramos: respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testemunham de mim. Versículo 26 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém. Eu e o Pai somos um. Cristo, no grego, significa o Messias. Messias, no hebraico, significa o ungido. Jesus quer um só rebanho para ele pastorear. Um só. Quero orar com vocês nesse momento. Obrigado, Senhor,
por esse dia que estamos podendo se dirigir aos meus irmãos e irmãs da Jerusalém. Passei momentos difíceis, mas graças a Deus já retomamos a cura. Nós estávamos cuidando do trigêmeos e o doutor Geraldo, o Senhor deu a ele uma revelação até sobrenatural do que estava acontecendo. Eu não tinha problema no trigêmeos. Os meus problemas eram na parte aqui da cabeça. Era aqui esses nervos que sobem aqui. E que ele pensava e ele então pressionava os nervos trigêmeos. E ele é um homem que lê a Bíblia todos os dias. Dr. Geraldo, 2, 3 vezes por semana, ele reúne a esposa, o filho e ele, e eles leem a Bíblia juntos. Ele é um homem que é temente a Deus. Tanto é que tudo que ele faz, ele coloca na mão do Senhor. Ele mesmo diz, nada não é por mim, isso aí é Deus que dá a inteligência, a sabedoria de como ele vai cuidar das pessoas. Então ele é um homem que tem muitos assim, testemunhos para dar de pessoas que procuraram, que já tinham feito de tudo na vida e não tinha nenhum resultado que pudesse aliviar a dor da pessoa. E ele foi tratando com a acupuntura, tratando com as agulhas, e a pessoa até está bem. E eu sou testemunha disso, porque já é a segunda vez que ele faz um milagre na minha vida. Porque essa dor do trigêmeos, meus amados, é uma dor, não dá para descrevê-la, de tão forte que é. É uma dor que deixa a gente fora do eixo. E isso, os médicos dizem que verdadeiramente não tem cura. Mas, graças a Deus, não foi trigêmeo. Que estava me abalando, que estava tomando meu tempo. Eu até parava, acordava de madrugada, à noite, durante o dia, andando de carro, fosse onde fosse. O trigêmeo estava tomando conta. Então, aí ele disse que não era trigêmeos, que era aqui na coluna cervical, onde eu tenho feito tratamento com ele aqui, e graças a Deus tem melhorado. Eu sei que pode ser uma vez ou outra que ainda apareça alguma coisa, mas já sabemos que não é trigêmeos. Louvado seja o Senhor. Voltando ao texto, de qual Jesus diz que ele quer comandar um só rebanho. E esse rebanho é para toda a eternidade. Veja bem, ele vem e vai buscar todas as ovelhas que andam espalhadas no dia nublado e no dia que tem uma escuridão que elas não conseguem andar. Trarei todas as suas próprias terras e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios. Isso é o Senhor Jesus falando.
E ele diz: seus apriscos, onde ficam as ovelhas, será nos montes de Israel. Ali se deitarão num bom pasto gordo em gramas nos montes de Israel. E ele diz: eu mesmo as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas aquela a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-eis com juízo. A relação pastor e ovelhas era compreendida por todos daquela época, desde a entrada dos irmãos de José no Egito, como homens de gado. Por que homens de gado? Porque o Egito não aceitava homens pastoreando ovelhas. De gado poderia passar. Está lá em Gênesis 46, 32. Aí poderia. Passando pela mensagem dos profetas até Jesus, o grande pastor do rebanho. Jesus é considerado o grande pastor do rebanho. Mas mesmo assim, temos pastores infiéis que se tornaram estúpidos e que não buscaram o Senhor, cujos rebanhos se dispersaram. Quantos rebanhos estão dispersos? Quantas ovelhas perdidas, quantas ovelhas estão sofrendo, morrendo sem pasto, sem águas, sem ouvir a voz do seu pastor? Quantas? Essa fábula, ou isso que aparece na igreja, na Bíblia, que Jesus é o pastor, ele pastoreia as suas ovelhas com muito cuidado, muito amor, porque ele sabe que essas ovelhas precisam do atendimento dele. Ouvi uma certa vez uma história que o pastor saía de manhã com todas as suas ovelhas do aprisco. Aprisco é aquele lugar onde elas ficam fechadas, ali com aquelas madeiras, e o pastor senta no portão, na porta, fica com os pés cruzados para nenhuma delas passar, para não ver nenhum lobo que venha, ou outro animal feroz que venha roubar e destruir as suas ovelhas. E ele estava lá, então ele levantou cedo, bem cedinho, as ovelhas já estavam prontas para sair, caminhando aonde ele ia levar as ovelhas daquele pasto que ele tinha escolhido. E ele saiu com as ovelhas, mas ele viu que tinha duas que iam na frente pulando para lá e para cá. E eles chamavam e elas não queriam atendê-lo. E foram embora, subiram. E ele falou: será que eu vou perder essas ovelhas? E elas não obedeciam. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Daí no outro dia aconteceu a mesma coisa. Aí ele falou: já sei como resolver. Ele foi lá, pegou aquela que estava pulando, pá, ele quebrou a perna dela. Aí ele pegou a outra, foi lá e pá, quebrou a perna dela. Aí ele cuidou com muito carinho,
colocou uma tala. Todo dia ele orava e falava para as ovelhas que estavam sendo curadas, e elas foram, vinham devagar andando com eles, e ele diminuiu até a marcha das ovelhas para acompanhar aquelas duas que estavam com a pata, né, com tala quebrada, e o tempo passou. Quando ficaram já preparadas, prontas, aquelas pernas das ovelhas, ele tirou a tala, fez as massagens, tudo mais, cuidou com muito amor e carinho, e daí aquelas ovelhas foram exemplo para todo o rebanho. Elas andavam do lado dele, uma de cada lado, ouvindo a voz do pastor, ouvindo o que ele mandava falar. Agora à direita, agora à esquerda, vamos em frente, vamos descansar, vamos tomar água, vamos comer aqui. E foi assim que ele teve que fazer algo para colocar ordem junto às ovelhas. Lógico, Jesus tem o seu tratamento conosco. Ele trata do modo que ele quiser, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele sabe como cuidar de nossas vidas. Então nós temos que entender que Jesus Cristo só quer um rebanho para ele cuidar. E esse rebanho é para a vida eterna. Ele quer que nós vamos viver com ele a vida eterna. Nós vamos caminhar com ele toda a nossa vida. Então, que Deus possa nos abençoar. Quero orar com você agora, meus amados. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, te agradeço por essa tarde, uma tarde diferente daquelas que estamos acostumados a viver aqui em São Paulo, mas o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe de que tudo que vem do Senhor temos que agradecer, temos que ter a gratidão. O Senhor Jesus é aquele que vai conduzir o rebanho para a vida eterna. Nós vamos viver com Ele eternamente. Então nós precisamos entender o que é ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz daquele pastor, que é o pastor Jesus. Ouvir a voz dele, o que ele quer que nós façamos, o que ele quer que nós devemos fazer. Como viver nessa terra tão difícil, tanto atribulada, com tanta injustiça, com tanta violência, mas ele quer que nós tenhamos uma paz de espírito. Ele quer que nós sejamos pastoreados por ele, e nós caminhamos junto com ele. Ninguém vai na frente dele, nós vamos atrás. Ele vai andando e nós vamos atrás, por todo lugar, porque sabemos que ele vai nos levar a pastos verdejantes. É como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a todos nós nessa sexta-feira. Muito obrigado. Eu espero encontrá-los domingo na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, Senhor.